Eles achavam que tinham vencido. Achavam que, ao colocar Jair Bolsonaro atrás das grades, tinham encerrado um ciclo. Achavam que o capítulo final já estava escrito, mas estavam errados. Porque, nos bastidores, longe das câmeras, uma peça silenciosa começou a se mover no tabuleiro. Uma jogada inesperada, precisa, calculada, letal. E se eu te disser que essa jogada pode tirar Jair Bolsonaro da prisão e reacender um movimento político que muita gente acreditou estar morto, prepare-se. O que você vai ouvir agora não é opinião, não é especulação. É um movimento subterrâneo que começou a ganhar força nas últimas semanas e que pode explodir a qualquer momento. Essa é a jogada de mestre de Flávio Bolsonaro para libertar o pai e virar o jogo político do Brasil. Jair Bolsonaro está preso, condenado a mais de 2 décadas. Inelegível, isolado, fora do tabuleiro. Assim parece, na superfície. Mas nos últimos dias, algo inesperado aconteceu. Flávio Bolsonaro, o filho político mais discreto da família, surgiu como candidato à presidência da República em 2026. Sim, o senador, que até então se mantinha nos bastidores, decidiu entrar no jogo. Mas a pergunta é: por quê? Por que agora? Por que justamente quando o pai está preso? A resposta está no movimento secreto que quase ninguém percebeu. Durante uma entrevista recente, Flávio deixou escapar algo que ninguém ignorou. Ele disse que pode desistir da candidatura. Mas não de graça. Existe um preço. Essa palavra, preço, caiu como uma bomba em Brasília. Porque Flávio não disse qual é esse preço. Não explicou, não deu detalhes. Mas deixou claro que está disposto a negociar. E quando um político diz publicamente que está negociando, é porque a negociação real já começou por trás das cortinas. E aí vem a pergunta que ninguém teve coragem de verbalizar. E se o preço for libertar Jair Bolsonaro? Agora, tudo começa a fazer sentido. Flávio Bolsonaro tem defendido uma bandeira central, a aprovação de uma anistia ampla. Uma anistia que atinja os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas que, segundo aliados próximos, pode ser estendida ao pai, Jair Bolsonaro. E por que isso importa? Porque se a anistia for aprovada, amplamente, sem exceções, ela pode anular condenações, abrir brechas jurídicas e forçar revisões que colocariam Jair Bolsonaro de volta à arena política. Um movimento que setores do Congresso rejeitam com veemência e que alguns ministros do Judiciário consideram explosivo para a democracia. Mas, para Flávio, essa é a peça central do plano. A anistia é o caminho, o resto são distrações. Agora, imagine o cenário. Flávio Bolsonaro anuncia sua candidatura à presidência. Ele divide a direita, aparece como alternativa real. Ganha palco, ganha espaço, ganha força e, de repente, ele diz: eu posso desistir, mas tem um preço. É o blefe perfeito. Ele usa sua própria candidatura como moeda de troca. Os partidos querem unidade? Os líderes da direita querem um nome forte? O Congresso quer estabilidade? Então paguem o preço. E qual seria esse preço? Sim, a aprovação da anistia que pode libertar Jair Bolsonaro. Se Flávio está blefando ou não, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: ele colocou todos na mesa de negociação. E agora, o país inteiro virou refém desse cálculo. Mas essa jogada tem um custo. Se o Congresso aprovar uma anistia que favoreça Jair Bolsonaro, se o ex-presidente condenado voltar ao jogo, se o movimento bolsonarista renascer com força total, o que acontece com a estabilidade do país? Os adversários chamam isso de retrocesso institucional. Outros chamam de golpe branco. E muitos acreditam que isso abriria precedentes perigosos para qualquer governo futuro. Por outro lado, para milhões de brasileiros, seria justiça sendo feita. Seria o fim de uma perseguição. Seria a restauração de um líder. É por isso que essa jogada é tão poderosa, tão arriscada, tão explosiva. Ela pode reacender paixões ou incendiar crises. Agora imagine o seguinte cenário: o Congresso aprova a anistia. As condenações são revistas. A estratégia jurídica muda de direção. A pressão popular aumenta. E Jair Bolsonaro, depois de meses preso, sai pela porta da frente, livre, reabilitado e pronto para liderar novamente um movimento que nunca deixou de existir. E tudo isso graças a um cálculo político frio, realizado pelo filho que poucos viam como protagonista. Se isso é genialidade estratégica, ou um risco que pode custar caro ao país, cabe a cada um julgar.
Flávio Bolsonaro não colocou apenas seu nome na mesa. Ele colocou uma proposta, uma chantagem política elegante, uma jogada arriscada, mas extremamente eficiente. E se funcionar, o tabuleiro político brasileiro nunca mais será o mesmo. Agora, a pergunta que fica é: a liberdade de um homem vale o preço da estabilidade de um país inteiro? E se o plano der certo, o que acontece depois? Comente aí embaixo. O Brasil precisa falar sobre isso, antes que a próxima peça se mova.